Dá um glória a Deus. Amém. Vamos abrir sem mais delongas nossa Bíblia em 1 Coríntios. Hoje, sabe aqueles dias que Deus fala conosco, aquilo que a gente não tem um pingo de dúvida, que ressalta, se sobressai assim ao teu coração. E eu quero passar para a igreja hoje, porque eu estou muito feliz com o que Deus falou comigo. E eu sei que tem recado diretamente para pessoas aqui nesta noite. Você não vai sair da mesma maneira que você chegou aqui. Porque tem um recado. Diga para o seu irmão, porque tem um recado de papai para você. E qual é o recado? 1 Coríntios, capítulo 1, continuamos ainda no capítulo 1, versículo 9. Só o versículo 9 que diz assim: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, eis aí a tua palavra. Fala conosco. Estamos aqui, Senhor, sedento, Pai. Que assim como o Senhor falou ao meu coração nesta manhã, aliás, neste dia todo, fala com a tua igreja, porque nós cremos na tua palavra. E a palavra hoje para os nossos corações é: Deus é fiel para cumprir o que te prometeu. Vou repetir: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu. Podeis assentar. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Paulo está falando aqui à igreja dos Coríntios sobre a fidelidade de Deus. E essa fidelidade de Deus, se nós formos ler do capítulo 4, do versículo 4, Paulo vai falar que dá graças a Deus, porque eles estavam enriquecidos em tudo, né? Quando nós vamos olhar, ele sempre dou graças a Deus por vocês, por causa da graça que lhe foi dada. Paulo está dizendo: vocês receberam algo tão poderoso que é a graça, e essa graça vai enriquecer vocês em tudo. Ou seja, não vai sentir falta de nada, mas essa graça, esse enriquecimento que eu vou logo lhe dizer, que Paulo não está falando aqui de riquezas materiais só. Ele está falando de uma riqueza espiritual, que se você adentrar neste lugar, através de quê? Do conhecimento e do entendimento da palavra, nada vai lhes faltar, a começar pelo dom. A começar pelo dom, aleluia. Então, nós pregamos isso a semana passada, mas hoje, eu orando, eu ia pregar sobre o versículo 10 em diante, mas Deus falou forte comigo. Fala para a minha igreja que eu sou fiel para cumprir, e falo contigo também que tudo que eu prometi vai se cumprir. Então, ele está dizendo que ele é fiel, e que essa fidelidade começou quando ele nos chamou. Eu quero te dizer nesta noite que não foi você que escolheu Deus, foi ele que te escolheu. Ele te chamou. Então levante a mão e diga: eu tenho um chamado. Mais uma vez, para você não esquecer isso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente esquece. A gente esquece que tem um chamado. A gente esquece que nós fomos escolhidos por Deus. A gente esquece e coloca os olhos nas circunstâncias que nós estamos atravessando. Mas eu quero que você entenda uma coisa: ele é fiel. Quando o Senhor chamou você, ele não precisou, quando ele fez o chamado a você, ele não precisou de confirmação de ninguém. Você não precisa que ninguém lhe diga que Deus tem um chamado na tua vida. Sabe por quê? Porque esse chamado tem que queimar dentro do teu coração.
E não precisa que ninguém venha dizer, esse que eu te digo, que Deus te chamou para isso, que Deus te chamou para aquilo, porque esse chamado você tem que guardar como joia no seu coração. Ninguém pode arrancar. Porque esse chamado, muitas vezes, pela circunstância da sua vida, você vai até, muitas vezes, até duvidar. Por quê? Porque nós somos emocional. Nós somos sentimental e muitas vezes a circunstância vai falar com você que Deus te esqueceu, que aquilo que Ele te prometeu não vai acontecer, mas nesta noite Ele mandou reiterar que Ele não é homem para que minta e que tudo que Ele te prometeu está de pé. E tem mais. Quando Ele te chamou e te prometeu, Ele não disse, eu vou analisar para ver se ela merece ou ele merece. Eu vou verificar o comportamento dele. Não, não, não. Quando Ele te chamou, Ele já preparou tudo. É por isso que nós vamos ver lá em Efésios 1, que Ele nos chamou e nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele os manterá firmes até a volta do nosso Senhor. Agora, pergunta que não quer calar. Porque tem muitos que fraquejam, que desistem, que saem. Porque não conhece, diga comigo, porque não conhece a fidelidade de Deus. Não conhece a fidelidade de Deus. É por isso que as situações se apresentam e recuam. Porque não conhece o caráter do Pai. Como eu preguei aqui domingo de noite. E geralmente quando alguém veio de uma família disfuncional, e família disfuncional significa uma família que não é regida pelo amor. Porque tudo, preguei domingo de noite, tudo é baseado no amor. Se numa família existe amor verdadeiro, um vai suportar o outro com as dificuldades, um vai suportar em amor, né? Filhos que ainda não estão enquadrados no propósito, porque existe amor, uma mãe e um pai não vai desistir. Por quê? Porque aquela família está firmada no amor. E quando Deus falou que a igreja é considerada uma família, a base é de nos relacionarmos em amor. Agora, se eu cresci numa família disfuncional, aonde eu não vejo fidelidade de pai e mãe, alguém me escuta aqui nessa noite? Aonde eu não recebi amor de quem era para dar, porque a partir do momento que nós... Eu, como, mesmo antes de ser Cristo, não nasci no Evangelho, mas quando eu botei 2 filhos no mundo, eu entendi que aquela vida ali dependia de mim. E o que eu dependesse de mim, para eles terem uma vida estável e boa, eu faria. Isso é o quê? Amor. É por isso que Deus fala sobre uma mãe. Eles comparam o amor de Deus mais ou menos que de uma mãe. Mas ele diz lá em Isaías, né? Todavia, se uma mãe que amamenta, né? Não pode esquecer, mas se esquecer, a fidelidade dele, o amor dele, jamais nos esqueceria. Então, é o que Deus quer que a gente entenda nessa noite. As circunstâncias podem estar lhe dizendo, nada mais vai acontecer. As circunstâncias estão dizendo que esse problema vai perdurar na sua vida toda. As circunstâncias podem estar dizendo que você perdeu, que você fracassou. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite, culto de doutrina, para lhe lembrar que Ele é... Aleluia! Sacuda para quem está do teu lado, diga, não esqueça, o que Ele te prometeu está de pé. Vai acontecer. Porque não é pelo seu merecimento. Não é pelos seus olhos bonitos. Não é porque você canta bem. Não é porque você ora muito. É porque Ele é fiel. É porque
Porque ele é fiel. Nele não há variação nenhuma de dúvida. Por isso que ele disse a Jeremias, o que é que vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira, viste bem. Porque eu velo pela minha palavra. Para quê? Para cumprir. Oh, aleluia. Então, quando ele te chamou, ele não te chamou sem propósito. Eu amo Bíblia, porque quando a gente lê Bíblia, a gente vai entender. Porque tudo que está escrito lá no Antigo Testamento é para o nosso entendimento. É para o nosso conhecimento. Ele tira o povo do Egito debaixo de uma... Meu filho, você tem uma promessa. Mas você não pode esquecer, vou reiterar o que eu já falei aqui essa semana. Você saiu do Egito e entrou no deserto, mas o deserto não era o propósito da sua morada. O deserto só era o quê? Uma passagem. E se existe algo que entristece mais o coração de Deus, é a gente esquecer o caráter dele. Aí a Bíblia vai dizer que muitos morreram no deserto porque duvidaram do caráter de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que eles pecaram e morreram no deserto. Quando você vai analisar o que é que Hebreus está falando, qual foi o pecado do povo de Israel que morreu no deserto? Duvidou que o que Deus tinha para eles era uma terra boa. Ele olhou e as circunstâncias falaram mais alto do que a palavra de Deus. Alguém está me ouvindo nessa noite? Eles olharam e viram os gigantes. Aí disse, mas nós para eles somos gafanhotos. Mentira que os gigantes nem viram eles. Eles que se acharam gafanhoto. Mas quando a gente entende que Deus é fiel, as circunstâncias podem até determinar que não é para você. As circunstâncias podem dizer, isso que Deus te prometeu é grande demais. Isso que Deus falou, aleluia, que muitos iam te conhecer, que você ia para nações, que você ia ter o melhor dessa terra, que você ia comer o melhor dessa terra. Você olha para você, não. As circunstâncias me mostram o contrário, mas eu seguro a palavra, porque eu sei quem é Ele. Glória, glória. Ô irmão, nunca esqueça que quem te chamou é fiel. Ele já começou o processo e vai terminar. E vai concluir. Aleluia. Então, não são os seus problemas, não são os seus problemas, não são os seus dilemas, né, que vai determinar a fidelidade de Deus. O chamado de Deus na sua vida, nunca esqueça isso. O chamado de Deus na sua vida é a chave que irá transformar, é a chave que vai quebrar todas as cadeias que ainda prendem algumas áreas na sua vida. Vou lhe explicar direito. O chamado de Deus é a solução para esse problema que você está enfrentando. Deus não lhe chama para você ser derrotado. Deus não lhe chamou para você ser perdedor, perdedora. Deus não lhe chamou para ser humilhado. A humilhação é por um tempo. Para você se esvaziar do seu eu. Do seu nariz em pé. Mas o final é exaltação. No final é uma cadeira, aleluia, de governador, como José viveu. No final é uma cadeira como Davi sentou de rei. Porque o seu chamado e o meu é para reinar. E eu, primeiro para reinar, eu tenho que reinar sobre as minhas circunstâncias. Agora, olha para mim. Tem gente que não é senhor ainda, nem das suas vontades. Quem manda em mim sou eu, é nada. Quem manda em você é o pecado. Quem manda em você é o dinheiro. Quem manda em você é a concupiscência dos olhos. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso aí que eu faço, pois é.
Porque quando a gente já senta no lugar de governador e de rei e rainha, primeira coisa que a gente faz é dominar a si próprio. Fica no seu canto. Carne. Quem está aqui? Diga para quem está do teu lado. Rapaz, o seu chamado é para governar. Sim ou não? Então, esse chamado que Deus fez para mim e para você é a chave da mudança da sua vida. Se a vida que lhe foi apresentada é de derrota, é de fracasso, é de miséria, é de escassez, é o chamado de Deus que vai virar a chave. É o chamado de Deus que vai virar a chave. Você tem que entender que Deus, quando lhe chamou com um propósito. De você glorificar o nome dele na terra. Pastora, mas quantos anos eu estou na igreja e a minha vida não muda? Eu vou lhe explicar agora por quê. Primeiro, está aqui a resposta. Ele nos chamou à comunhão com o Filho dele, Jesus Cristo. Alguém me escuta? Aí eu anotei até aqui o que é comunhão. Não sei se eu botei ou eu pensei em botar. Porque quando você vai ler o que é comunhão, botei. Ato de compartilhar, participar, ou se unir com alguém, ou se envolver em uma relação íntima e uma harmonia no sentido de sentir, pensar e agir. Vou falar de novo para você entender. Para que você foi chamado? Para compartilhar, participar ou se unir com alguém. E esse alguém é Jesus. Envolvendo uma intimidade, uma relação íntima. Harmonia, modo de sentir, de pensar ou de agir. Pergunta para quem está do teu lado, para despertar. Você está em comunhão com Cristo? Porque é bom eu dizer que ele prometeu é fiel. E é. Mas o chamado para você viver. Olha para cá. Quando Deus tira o povo do Egito, beleza. Qual era a promessa? Terra boa, terra de Canaã. É uma terra de descanso, é uma terra que mana leite e mel. Então Deus deu a palavra. Deus deu a palavra e disse: tenho para vocês Canaã, uma terra boa. O que é que Deus deu? Diga a palavra. Muito bem. Novo Testamento. Aleluia. Deus disse que Jesus é o nosso quê? Nosso lugar de descanso. Em Cristo, nós iremos viver todas as promessas. Porque se no Antigo Testamento o povo de Israel foi abençoado. Alguém conhece aqui um israelita pobre? Não. Porque eles compreenderam, eles o quê? Entenderam, compreenderam, a luz chegou para eles, que eles eram abençoados através de Abraão, patriarca. Então você não vai ver ninguém pobre, por quê? Porque existe uma lei entre eles, que está aqui também, lá em Levítico, que um ajuda a outro a enriquecer. Então, se hoje você for estudar a história dos hebreus, você vai ver que essa lei perdura até hoje. Existe banco lá, aonde financia, ajuda uns outros a crescer, a prosperar. Então eles compreenderam, nós estamos debaixo de uma palavra. Diga comigo, debaixo de quê? A igreja já acordou? Reaja, por favor. Deus está dizendo que Ele é fiel, que você está debaixo de uma palavra. Aí o povo de Israel está debaixo de uma palavra, entendeu, apesar de muitos terem morrido no deserto, mas hoje eles entenderam, eu sou abençoado através de Abraão, nós somos abençoados e assim são. Mas a bênção deles até aqui é só material. Por quê? Porque a luz chegou. Aí vem Jesus, diz para eles que a luz que eles estão é trevas. Porque a verdadeira luz chegou. Que é quem?
Aí a dispensação mudou. Agora a dispensação é da graça, ou glória. Ui. E na graça sobre mim vai me levar a eu viver coisas que eu olhava e eu não tinha capacidade. Olha uma aqui, improvável. Aí papai, que é lindo e maravilhoso e é fiel, diz assim, ó, para eu mostrar quem eu sou, eu vou procurar os improváveis. Tem improvável aqui? Aleluia! É aquele que muitos olham e dizem, não dá nada. Não pode nada, não tem nada, não consegue nada, nem falar direito sabe. Aí papai, eu sou o Deus do improvável. Eu sou o Deus do improvável. E aqueles que se acham atrás, aqueles que acham que são, que pode, que é. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Aí chama os improváveis. Quem é que sabe que foi chamado por Deus aí? Levanta a mão e dá um glória. Ele chama os improváveis e faz uma promessa. E quando ele chama, Laís, venha, ele já preparou tudo. Ele não vai preparar. Já está tudo? Já está tudo feito. O haja dele, quando chamou ela, tudo já aconteceu. E ele só precisa de uma coisa. Que nós tenhamos comunhão com o Filho. Porque quem tem comunhão com o Filho tem fé. Não tem quem não tenha comunhão com o Filho que não entenda a sua identidade. E quando eu digo identidade, não é só filho de Deus, é ser filho de Deus. Não. Quem tem filho de Deus tem outra postura. Que tem consciência da sua identidade, não aceita qualquer coisa. Porque ele já entendeu quem ele é. Aí o diabo não engana mais. Lembra quando Jesus é batizado, a Trindade apareceu, a voz do Criador abriu, diz, eis aí o meu filho amado, em quem meu coração se compraz. Aí o Espírito leva ele para o deserto. Aí Satanás, mentiroso, derrotado. Se tu és filho de Deus, faz dessa pedra pão. Por quê? Porque Jesus estava 40 dias com fome, porque ele é assim. Ele vai nos tentar pelas nossas necessidades. Mas Jesus estava jejuando, e aqui vai um recado aqui para quem se acha super. É um bocado de crente que não vigia e não jejua. Vigia não jejua. Aí cai nas tentações. Um bocado de crente que não jejua tem compulsão alimentar, que é gula. Transferiu, muitos que vieram do alcoolismo, transferiu a cerveja para refrigerante e tome-lhe refrigerante, se suicidando. Energético, agora virou moda. E não entende que a estratégia de Satanás é sutil. Alguém me escuta? E tem mais, tem alguns, parei de beber, está bebendo agora só cerveja sem álcool. O que não entende que está alimentando a carne do mesmo jeito. Porque o cérebro, ele é burro. Ele é burro. Então, para o seu cérebro, para o cérebro, ele continua no mesmo lugar. Aí, quando está com um copo de cerveja sem álcool, o cérebro está dizendo, e aquela outra geladinha de lá? Ou seja, você nunca vai se libertar. Alguém está me entendendo? E a promessa é, o que eu tenho para você vai mudar toda a tua história. Mas Jesus sabe que não é fácil. É por isso que ele está dizendo, ele lhe chamou para ter comunhão com o Filho. Porque nessa comunhão você vai viver coisas extraordinárias. Querido, vem cá. Se eu não tivesse comunhão com Cristo, eu estaria onde agora, hoje? Oh, meu Deus.
Eu não gosto nem de imaginar. Aleluia. Aquele que te chamou é fiel para cumprir tudo que te prometeu. Então tem cadeias na sua vida que vai ser quebrada. Você pode estar aqui, mas eu estou na presença do Senhor, pastora. Mas existem algumas áreas na sua vida que ainda está em trevas, mas a comunhão com o Filho vai te trazer a luz. Aqui, ó. Eu nunca fui para psicóloga, mas eu estou fazendo terapia. Hello? Para quem acha que não precisa. Porque eu disse, Senhor, eu tenho que ser exemplo em tudo. E eu estou descobrindo coisas que eu não sabia. Por que você faz isso? Por que você tem necessidade sempre de ajudar? Por que você sempre quer dar? Por que sempre? Porque aquela menininha ainda está atuando na sua vida. Aquela menininha lá atrás, que assumiu e declarou que sempre estaria ajudando a mãe, ainda está te dominando. Hoje essa menina acha que não merece ter uma vida. Ela quer sempre que todo mundo tenha a vida igual a dela. Eu digo, o quê? Tem ações suas. Comportamentos seus. Que você faz inconscientemente. Mas a comunhão com o Filho vai te levar a despertar, quebrar cadeados na sua vida. E você vai avançar. Ninguém mais vai te segurar. Então, entenda uma coisa. Que aquilo que ele lhe prometeu não depende do sistema. Não depende de estações. Aí o Salmo 1 vai dizer que nós somos como quê? Uma árvore plantada. Futuca que está do teu lado. Você não esqueça, você é árvore. Agora, plantada onde? À beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham. E tudo que ela faz, prospera. Levanta a mão para o alto e diz, tudo que eu faço vai prosperar. Porque eu tenho comunhão com o Filho. Então, você não depende da estação que dê fruto. Você só depende de estar no Filho. Ah, você não entendeu. Você só depende de estar no Filho. Pense que a comunhão é o modo de pensar. Alguém me escuta? O modo de agir. O modo de se comportar. O modo de falar. Comunhão. Comunhão é intimidade. Você pensa igual a Cristo? Você tem a mente de Cristo? A mente de Cristo não tem escassez, não tem derrota, não tem miséria. Eu identifiquei que muitas vezes eu tenho pensamentos, presta atenção, são dardos inflamados, porque pensamentos é contínuo. É contínuo. Você botou aquilo na cabeça e é contínuo. Não, comigo eu não tenho contínuo. Eu tenho dardos inflamados. Que eu vim entender que é por causa da infância que eu tive. Então vem aí a resposta de trauma de avião, que eu luto. Mas eu decidi que esse dardo vai acabar. Vocês estão me entendendo? Alguém está me entendendo aqui o que eu estou falando? Aleluia. Então ele não depende de estações próprias. Ele não depende de governo. Não depende de ninguém. Você tem que entender que esse chamado de Deus na sua vida não vai depender de pastor olhar para você e dizer, você é tão bonzinho, então eu vou te ungir. Não. Não é o homem que faz nada na tua vida. Quem faz é Deus. Então, aquilo que ele te prometeu, ele não vai fazer, ele já fez. Então, ele não te chama para você depender do seu bom desempenho, da sua capacidade, da sua intelectualidade. Porque quando ele chamou, ele já fez tudo. Ele me chamou e disse, vou botar nela a capacidade de cuidar de vidas. Oh. E o que você não nota, olhe para cá. Que aquilo que ele te chamou, porque ele disse que ele te chamou desde do ventre.
Ele já lhe deu desde quando você nasceu. Só que você não percebe. Mas ele te deu desde que você... Aquilo que você acha, eu sempre carreguei isso foi sempre um problema para mim. É uma das ferramentas para você ir para o lugar do chamado. Até a profissão que você escolheu, aleluia, é por causa do chamado. Agora eu vou dizer algo, né? Que tem gente que busca a profissão pelo dinheiro. Sabe o que vai acontecer? Você nunca vai ser um profissional de sucesso. Aí vai o recado para os jovens, olhe para cá. Nunca escolha uma profissão por causa do resultado, do dinheiro. Você nunca vai ser uma pessoa de sucesso. Mas quem vai buscar uma profissão por causa do dom, eita, pode ser o que for. Você vai prosperar. Você vai ser de sucesso. Vai ser de excelência. Aí você entende, ó. Hoje a gente vê homens milionários. Qual é a profissão? Cozinheiro. Sim ou não? E eles não são ricos por causa da beleza. Tem cada um bonito, né? Mas não é por causa da beleza. É porque eles fazem tudo com prazer. Foi o que eles escolheram fazer com prazer. E aí tem gente, eu já tentei com uma dizer assim, de botar no escritório para ensinar, uma abençoada. Ela chegava assim, mulher, eu não nasci para isso, não. Eu disse, você nasceu para quê? Qual é o dom que você tem? Qual a vontade que você tem que fazer? Ainda não descobri. Está com 50 anos sem descobrir até hoje. Pergunte como está a vida. Derrotada. Alguém está me escutando? Então, queridos, porque ele é fiel, Hebreus 10, 23 vai dizer assim, por causa disso, apeguemo-nos com toda a firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel. Ele está dizendo, não vacile, abrace essa confissão de fé que Deus lhe chamou, abrace com todas as forças. Porque você sabe que ele é fiel, sabe que pode levar o tempo que levar. Ele vai cumprir. 1 Tessalônica também, 5:24, Paulo alerta as igrejas de Tessalonicenses dizendo, aquele que chamou é fiel para cumprir tudo. Diga para quem está do teu lado, é tudo. Não é pela metade. Não é pela metade, é tudo. Filipenses 1:6 diz assim, estou plenamente, diga comigo, é plenamente, certo de que aquele que começou a boa obra em mim, há de completá-la. Preste atenção o que Paulo está dizendo. Que o próprio Deus é que vai nos firmar. E se Deus, você não está firme ainda, a culpa não é de Deus. É porque você está fora do lugar. Mas quando você decidir, haja o que houver. Minha irmã caçula, para ela se firmar, foi uma luta. Ela se firmava, quando chegava final de ano, ela, tchau, tchau, se desviava. Porque as coisas do mundo atraíam. Mas um dia eu parei de estar no pé, descansei, porque o Senhor disse, o que eu falei com você, que eu vou fazer na vida dela, eu vou fazer. E eu descansei. Quando foi um dia, eu ouvi o que eu queria tanto ouvir. Ela fez, Néa, agora acabou para o diabo. Haja o que houver na minha vida, da presença de Deus eu não saio mais nunca. Acabou. Porque você só precisa tomar uma decisão. É em cima da sua decisão que Deus vai te sustentar. É em cima desse poder que Ele botou dentro de você, que é o poder da decisão, que Ele vai firmar os teus passos. Você anda até aqui, sempre caindo e levantando, a culpa é sua, não é de Deus.
Porque no dia que você dizer, Senhor, eis-me aqui, acabou, mesmo com a tua pouca força, você vai ficar firme. Porque é Ele que vai te sustentar. Amém? Então, quando Ele lhe chamou, Ele preparou algo grande para botar nas suas mãos. Diga comigo, algo grande. Só que esse ainda não aconteceu pelo seguinte. Porque primeiro Ele quer trabalhar em nós. Porque se Ele não trabalhar em algumas áreas da nossa vida, olhe para mim. Se Ele não trabalhar em algumas áreas em nós, vai nos atrapalhar na nossa caminhada da bênção. Então tem coisas que ainda não aconteceu. É Ele dizendo, é eu trabalhando em você. Porque a promessa que Deus tem para a nossa vida não é só para nós. Ela é geracional. Então já vai uma palavra aí. O que Deus vai fazer na sua vida não vai parar em você. É para você e para a sua geração. Agora olha para cá. Lembra, 2 Reis 4, aquela viúva. Aquela viúva estava numa situação terrível de endividamento. O marido era crente, aquela mulher viveu tempos atribulados, porque o marido, a gente vai estudar, quando vai estudar isso, dizem que ele era Obadias, o que sustentou não sei quantos profetas, mas enfim, ele deixou uma dívida grande para a família. Mas quando ela se viu incapacitada de pagar essa dívida, porque existia uma lei. Se não pudesse pagar a dívida, os filhos iam ser escravos. Ela foi procurar quem poderia resolver. Quem é que pode resolver o seu problema? É Deus. Naquela época, o profeta representava o próprio Deus. Aí foi que... E Deus tem falado comigo direto sobre essa passagem. Aí, qual foi a direção que o profeta deu? Bate na porta da vizinhança e pede vasilhas vazias emprestadas, mas ele deu uma ordem. Pede muitas e não poucas. Por quê? Porque o projeto de Deus não era resolver o probleminha dela atual. O propósito de Deus na vida daquela mulher, vou resolver o seu problema de hoje, de ontem e de lá da frente. Eu vou lhe dar uma vida equilibrada. Eu vou fazer com você, para você ser uma grande empresária. Acabou esse tormento de dívida. O que Deus quer na nossa vida não é resolver o de hoje. É resolver tudo. E nunca mais. Pode vir outros problemas, mas esse mais não. Quem recebe isso? Pode vir outros problemas, mas esse mais não. Só que dependia da capacidade da mulher de obedecer. Primeiro de crer, porque ele disse, o que é que você tem? E Deus tem falado isso comigo. Que é, Senhor, que o Senhor quer falar comigo o tempo todo. Sabe o que é essa palavra o tempo todo vindo a mim? O que é que você tem em casa? Porque quando a gente está numa situação difícil, a gente não consegue nem enxergar o que tem. Diga para quem tem, mas o milagre está dentro da sua casa. Já está em suas mãos. Está parecendo que é pouco? Diga assim, ó, para quem está falando, aguarde e verás. O que Deus vai fazer com esse pouco. Tem uma coisa que Deus me falou. Ela vai, bate nas portas, se submete, porque obedecer não é fácil. Imagine o que aquela vizinhança ali, todo achando, quando ela bate na porta, achando que ela ia pedir. Mas ela pediu vasilhas vazias. Porque ela entendeu que o milagre não vinha de vizinhança, vinha dos céus, vinha da palavra. Aí ela pede muitas vasilhas. Olha que enquanto tinha vasilhas, o azeite não... Enquanto tinha vasilha, o azeite não... Eu falei,
O Espírito Santo começou a falar algo sobre mim sobre isso. Quando a gente está numa situação difícil, tudo que o diabo quer é te paralisar. É migrar as tuas forças. É tirar o seu ânimo. Aí quando vocês verem aqui, eu querendo pregar o tempo todo, é porque eu estou, sabe? Força, ânimo. Aí eu contrario Satanás. Preguei de manhã, preguei. Aí de noite chega aqui, quem vai pregar? Não tem ninguém, não. Sou eu de novo. Eu prego de novo. E se vacilar amanhã, eu disse, se não tiver ninguém, eu quero pregar amanhã, quarta-feira. Tem bom ânimo? Se levanta! Porque você está a um passo de um milagre. Sabe o que é que você sente? Está a um passo de um milagre. Por isso que Deus diz, Josué, tenha força, tenha ânimo, se levanta, Josué. Aleluia. Não dê espaço para o diabo trabalhar. Não recue. Avança. Futuca e diga, avança. Não pare. É para bater em muitas portas, para pegar vasilhas vazias. Estou aqui ministrando para vocês, mas quem está recebendo primeiro sou eu. É muitas vasilhas. Aí você tem que ficar muito sensível para entender o agir de Deus. Aí eu estou aqui no culto de quarta-feira, a missionária Débora, orando. Aí eu já ia saindo para lá, o senhor volte. Diga para ela, ela está orando para procurar um lugar. Ofereça o lugar para ela. Eu disse, amada, levante aí. Você já tem um lugar para a sua vigília? Eu estava orando. Não, minha pastora, eu digo, já tem. Ela, meu Deus, o que é isso? E Deus fez um derramar aqui sobrenatural. Quando é sábado, eu estou em casa. A Débora Santana, a vereadora, liga. Minha pastora, com essa luta toda do meu filho, já está tudo pronto para as mulheres resilientes. Só não tenho lugar. Posso fazer na sua igreja? Toda a oferta vai ser para lá. E quem está aqui acompanhando, ouviu o profeta dizer aqui, vou botar essa igreja em evidência. Salvador toda vai começar, a Bahia, Nordeste, toda vai começar a conhecer essa igreja. Diga, o tempo já está chegando. Da chave virar na sua vida. As lutas vêm como um teste. E ela disse mais. E agora vamos caminhar juntas, porque o que a senhora precisar, eu tenho uma equipe que vai trabalhar para a senhora em eventos. Não estou crendo nela, não, estou crendo em Deus. Até porque eu era fechada. Não quero meia com ninguém. Estou toda errada. Eu tenho que entender que eu tenho que ter conexões, sim. É isso. A terapia está fazendo. Porque a vigilância que eu estava tão grande que eu não aceitava eu errar. E eu tenho que entender que eu sou humana. Então, o medo de errar, o medo de não me contaminar, me fazia me afastar. Alguém está me entendendo? Por quê? Porque eu fui incutida. Vou falar de novo aqui. Mamãe, desde novinha, dizia assim, você tem que entender que tem que ser exemplo para os seus irmãos e suas irmãs. Eu falei com ela, ela sabe disso. E aquilo ali entrou, ó, eu tenho que ser exemplo. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Mas eu já estou me libertando. Mas vou continuar sendo exemplo para você. Aleluia! Glória a Deus. Então, muitas vezes você está pensando que Deus vai resolver só um probleminha. Aí Deus está dizendo, inocente. O que eu vou fazer, o que eu já fiz na vida dele, vai mudar toda uma história, vai mudar toda uma geração, vai mudar tudo, porque Deus é tão fiel que até na sua morte você vai morrer e a fidelidade dele vai continuar operando na vida dos seus filhos, dos seus netos, da sua descendência. Aleluia!
Deus fez uma promessa para Davi. Nunca faltará da sua descendência no trono. Deus é fiel. E tem mais. Deus amava tanto Davi, foi tão fiel com Davi, que viu no dia que ele e Jonas fez uma aliança. E os dois fizeram uma aliança que guardariam a descendência do outro. Aí Deus disse, eu vi a aliança. Eles juraram no meu nome, eu vou deixar um descendente de Saul, para que a promessa se... Deus vai cumprir tudo que te prometeu. Descanse. Aleluia. O seu futuro está garantido depois que Jeremias 29:11 diz assim, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. É pensamentos que vai te fazer prosperar. Receba. Para te dar um futuro bem melhor. Vai continuar com essa vidinha medíocre? Ou vai atender o chamado? Porque o chamado é a chave poderosa que você tem para mudar a sua história. É por isso que Deus está trabalhando em você. Porque Ele tem um propósito de resolver. E olha, quando Deus resolve, Ele resolve em abundância. Deus não é Deus de pequenino. Irmãos, essa pequenina coisa você faz. Mas o negócio de Deus é abundância. Deus é abundante. Levante a mão e diga, meu Deus é abundante. O que Deus quer fazer na sua vida é abundante. É extraordinário. Porque Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Salmo 119:90 diz assim, a tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra que firme subsiste. Olha isso, a palavra de Deus, querido. A palavra de Deus, quando a gente vai estudar realmente, a terra é segura firme só com a palavra. Esse problema na sua vida para Deus é nada. Você só precisa crer que Ele é fiel. É por isso que a gente se alegra quando vai ler Jó. Eu sei que Jó foi provado, mas ele olhava para um lado, olhava para o outro, não via, irmãos, solução. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim Ele se levantará ao meu favor. Ele tinha essa certeza dentro dele. Você fica duvidando. Deixa a circunstância determinar quem é você. Se desespera com tudo. Entra na comunhão com o Filho para você experimentar das coisas extraordinárias. Amém? Salmo 14, 143:1 diz, ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica. Responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Deus responde àqueles que entendem, que sabem que Ele é fiel. Ele está lhe respondendo nessa noite. Não vai ficar como está. Você só precisa de uma coisa, aceitar o chamado dele. E tem alguém aqui nessa noite. Até quando vai viver essa vida desse jeito? Então a fidelidade dele garante que ele ouve as nossas orações e nossas súplicas. Agora bote aí, filho, o Salmo 91, ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, a fidelidade de Deus te protege. Olha para cá, bota aí, Salmo 91. Aquele que habita, que mora no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Vá. Esse daí é que diz que o Senhor é o quê? Meu refúgio e meu baluarte. E outra versão diz, meu refúgio e a minha fortaleza.
fortaleza. Ou seja, ele sabe, porque ele está em comunhão com o Filho, porque ele está escondido no esconderijo do Altíssimo, porque ele não visita, ele mora, ele está sempre em comunhão junto. Ele tem certeza que a força que ele tem vem do Senhor, que Deus nunca vai desamparar, que Deus nunca vai abandonar, porque ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele... Oh, consiga, continue. A fidelidade de Deus também nos protege. Olhe para cá, deixa aí. Porque ele te livra lá do laço do passarinheiro. Sabe o que significa o laço do passarinheiro? É o diabo armar para você e Deus te livrar. Ele não vai permitir que você caia no laço do diabo, nas armadilhas de Satanás. A fidelidade de Deus vai te proteger. Olhe para cá, deixa aí. Eu viajei, eu, pastora Tânia, para Lagoinhas uma vez. Acho que minha mãe estava no fundo, ou foi mãe? Caio, dormindo no fundo. Um caminhão veio. Acabou a terceira pista, eu aqui, o caminhão aqui, e o caminhão da minha direita veio, me fechou. Quando eu vi, ele saiu lascando toda a minha lateral. Quando eu vi que ele ia mesmo jogar todo, eu afastei. Mas quando eu afastei, vinha outro caminhão lá. E numa curva, simplesmente o equilíbrio que eu tive, não fui eu, foi ele que tomou a direção. Não foi. Eu vi ali, não, mas em momento nenhum eu duvidei que ia ter morte. O equilíbrio, aquilo ali não fui eu, do jeito que eu sou. Foi tão sério que do lado direito ele lascou todo o carro e o que veio do lado esquerdo riscou de preto assim. De tão colado que passou no meu carro. Aquela riscou na preta do lado esquerdo. Mas o Senhor nos livrou e nenhum mal aconteceu, porque a fidelidade dele lhe protege. Eu estava vendo o testemunho de um pastor que ele disse que foi pregar, não sei o quê, e que, sabe aquele cansaço que tomou? E ele dirigindo, ele fez... Eu já passei por isso. Que eu tive que parar o carro num acostamento. Era um cansaço que ele batia, que ele molhava o rosto, e aquele sono dominando ele na estrada. Ele disse simplesmente que perdeu a noção, que quando ele caiu em si, ele estava na garagem da casa dele. E quando ele entra na casa dele, a mulher era para estar dormindo, estava sentada na cama. Ele disse, amor, por que você está acordado até uma hora dessa? Porque Deus me acordou para orar por você, para te livrar de um laço de morte. Diga, esse é o Deus que você serve. Ele é fiel, ele te protege, ele te guarda. Você não precisa nem ver, mas ele vê os inimigos falando mal de você. E a recompensa quem vai dar é ele. Você não precisa fazer? Ele diz, somente com os seus olhos você verás a recompensa. Continue. Ele vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste. Prossiga. 4. Ele te cobrirá com as suas penas. Debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e... Porque você vive a verdade. Mal nenhum virá sobre você. Artimanha nenhuma de Satanás vai vir contra você. Bote o 5. Acabou. Não tem obra de macumbaria, não tem terror, não tem seta, não tem Satanás, não tem nada. Bota o 6. Nem da peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola meio-dia. Você sabe o que é isso aqui, no mundo espiritual. São demônios que recebem ordem para te destruir. São obras de macumbaria nas encruzilhadas que fazem. Você não tem que ter medo de nada, porque você entende que Deus é fiel. 7. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará
Nenhum mal vai dar sobre ti. Você vai ver pessoas caírem do teu lado, do teu outro lado, mas nenhum mal te atingirá. Oi, tu! Aí, ó. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa. Bora, 9. Porque tu, ó Senhor, eu tenho prazer de morar do Senhor. Eu tenho prazer de estar em comunhão com Ele. 10. Tem daqui, você sabe que é casa, né? Então diga para quem está do teu lado, a tua casa está guardada. Por causa de você. Praga nenhuma, maldição nenhuma, tudo já foi quebrado em você. Espírito de miséria já saiu, falência já saiu, divórcio já saiu. Deus está te chamando para viver uma vida digna de filho. 11. Porque aos seus anjos dará a ordem, diga, já deu, ao meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. Ó, você está andando, tem anjo lhe guardando e você não está vendo. Você chega aqui, tem anjo lhe guardando. Você vai abrir a porta do carro, tem anjo. Aqui ninguém toca, aqui ninguém bole. Tem anjo. Você não tem noção dos livramentos que Deus já te deu, você não sabe? 12. Repita todo mundo. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Tropeço, pedra, são obstáculos que o inimigo bota, armadilhas, erros. Porque você vive no esconderijo do autismo, você vai ter visão que ninguém tem, você vai ter uma visão diferenciada. Prossiga. Enquanto os outros estão olhando e estão vendo problema, você está olhando e está vendo solução. Enquanto muitos estão dizendo, acabou, você está dizendo, não, começou agora. Enquanto muitos estão dizendo que é derrota, você está dizendo, estou vendo vitória nisso aí, hein? Aí quem está falando de autoridade. Quem sabe que Deus é fiel e anda em comunhão com Deus tem autoridade. Pisará sobre o leão e a cobra, calcarás os pés e o leão jovem e a serpente. Agora por quê? Vá. 14. Porque tão encarecidamente me amou. Olha o amor aí. Quem ama aqui a Deus, dá glória a Deus. Porque você sabe que Ele te ama, você ama Ele. Você sabe que Ele está preparando, já preparou um futuro glorioso para você. Tem um futuro de sucesso para você. Se prepara para prosperar. Se prepara para viver o sobrenatural de Deus. Por quê? Conhecer o meu. Só que tem gente que só conhece Deus de ouvir falar. Vá no 15. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Estarei com ele na... Pronto. Para aqui. Olhe para cá. Estarei com ele na... Aqui dá uma mensagem. Porque às vezes a gente pensa, ah não, eu estou com Deus, nada vai me sobrevir. Mas Jesus disse, no mundo tereis. Mas ele disse, eu sempre estarei contigo. Então, crente vai passar por circunstâncias, até porque é necessário para o nome do Senhor ser glorificado. Crente que tem relacionamento com Deus tem testemunho. Quem tem testemunho aqui? Então, vai ter momentos de angústia. Vai ter momentos de aflição. Vai ter momentos de passar pelas águas. E, às vezes, as águas turbulentas. Vai ter momento de passar pelo fogo. Ele não disse, se passares, ele disse, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Passa, mas não passa só. Estarei com ele. É a fidelidade dele. Daniel entrou na cova dos leões, mas não entrou só.
Ele nunca vai te deixar só. E olhe para cá. Preguei sobre isso aqui. Um dos piores sentimentos que destrói o homem é o sentimento de quê? Orfandade. Porque quem tem sentimento de orfandade se sente abandonado, sozinho e desamparado. Vou repetir. Quem tem esse sentimento, é por isso que tem muita gente que quando está passando por aflição, abre a boca e diz o quê? Eu estou só. Aí, às vezes, tem todo mundo tem um, mas se sente só, porque é o sentimento que está dentro. Quem conhece gente assim? E quem está assim? Tem pessoas aqui. É aquele sentimento de abandono. Que não tem ninguém para cuidar, ninguém. E isso é terrível. A estratégia do diabo é esse sentimento, é por isso que ele sempre toca em muitas vidas, desde o ventre. Quando a criança ouve dizer o pai e a mãe, para que eu fui gerar? Para que eu estou grávida? Ou eu não queria essa criança. Aí entra, porque desde o ventre a criança recebe. Aí muitas vezes cresce uma criança rebelde, transtornada, por quê? Porque entrou o espírito de quê? De orfandade, rejeição. Amém? Mas quando a gente conhece a fidelidade de Deus e que acessa esse lugar de filho, pode vir o vento que vier, já estou terminando, mas que está gostando, diga amém. Pode vir a tribulação que vier. Você pode estar passando pelo maior estreito, o sentimento que tem alguém junto com você dizendo, segura a onda, vai mudar tudo, eu estou contigo nessa luta, confia, eu estou com você, vai dar tudo certo, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Fica de pé. Não permita que as circunstâncias te tire desse lugar do esconderijo. Paulo alerta ali os coríntios, atentando para ele. Eu sei que vocês estão com muitos problemas aqui. A igreja era completa, mas tinha muitos problemas. Tinha problema de divisões, como a gente vai pregar para a semana. Tinha muitas lutas. Mas uma coisa eles tinham que guardar no coração deles. Qual é? Deus é fiel. Então eu já quero deixar um recado direto já para você. Se você acha que as promessas que de Deus tem para a sua vida é impossível, é porque você está desconectado com o Pai. Porque a comunhão com o Filho te dá acessos de você já ver o extraordinário de Deus na sua vida. Vou repetir. Se aqui aos seus olhos está de um jeito que você não está conseguindo crer nas promessas de Deus na tua vida, é porque você está desconectada. Você não está com comunhão, porque a comunhão com o Filho vai te levar a ter os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes e as mesmas ações. Qual foi as atitudes de Cristo Senhor? Se possível, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Naquele momento ali o céu se abriu. Por quê? Porque o propósito era maior do que as circunstâncias. Jesus estava passando por tribulação de um jeito que suou até sangue. Mas ele não desistiu. Por quê? Porque ele sabia que o Pai era fiel. Passou pela cruz. Morreu, mas ressuscitou. E o propósito se cumpriu. Olha eu aqui, olha você aí. Você pode dar uma salva de palma?
Como eu queria que todo mundo entendesse isso. Deus é fiel para cumprir. Até porque você é filha de Deus. Você está no lugar de Jesus aqui na terra. Então tem uma obra linda para você fazer. E quando Deus te chama, Ele te dá um propósito. E para esse propósito, Ele te dá tudo o que você precisa para você viver este propósito. Eu vou descer. Já estou terminando. Já acabei. Para fingir que acabei. Aí o Espírito Santo fala algo no seu coração. Faça isso. Você olha para as suas condições e diz, eu não posso. Aí porque você não entendeu. Porque quando Ele lhe cobra, lhe pede, lhe manda fazer algo, Ele já te deu recursos. Só que Ele não quer que você viva pelo que você está vendo. Então vá se preparando. Olha para cá. Ele está dizendo que Ele vai cumprir tudinho na sua vida. Preparou. Hoje, culto de doutrina, o Senhor disse, avise, fale que eu sou fiel. Nunca duvide do que Deus disse que vai fazer na sua vida, Júnior. Nunca duvide, minha filha. Essas circunstâncias aí, tudo, é Deus botando tudo no lugar. Anda lá, bastura. Agora, o nível que vai chegar para você vai depender de você. Qual foi a ordem para a viúva? Bate na primeira. O que é que você tem em casa? Se ela dissesse, continuasse, disser, não tenho nada, então. E não dá valor, o que tem? Não pode ver a multiplicação. Ok? Alguém me entendeu? Quem não dá valor, o que tem? Porque é pouco demais. Não vai viver o sobrenatural. Porque todo sobrenatural tem que partir de algo. Oh, meu Deus! Aí ele diz a você, ei, faz isso para o meu reino. Aí você olha e diz, eu não posso. Aí ele lhe pergunta, o que é que tens em casa? Aí você diz, não tenho nada. Cuidado com a palavra. A partir de hoje você diz, eu tenho. Eu posso. Eu tenho, eu posso. Vamos repetir? Eu tenho, eu posso. Eu tenho, eu posso. Aí ele lhe chamou, já chegou a hora de virar a chave. Aí ele vai te pedir algo. Aí você vai dizer assim, o que é que eu tenho em casa? Esse pouco é o necessário para o milagre. Então, aquela mulher entendeu quando ele disse, vai e pede muitas vasilhas. Ele faz assim, ó, e não poucas. Já vou uma palavra aqui para alguém. Aquilo que Deus botou no seu coração, faça e faça em abundância. Aí me veio a memória quando eu estava meditando nisso. O profeta mandou o rei soltar espadas. Não disse quantas. Solte, espada não, flechas. Solte várias flechas. Ele limitou. É você que limita o milagre na sua vida. Eu agora decidi. Quem decidiu comigo? Eu decidi, acabou. Nada de é abundância. É o quê? Quem está comigo, dá glória a Deus. É abundância e acabou. É tempo. Deus não disse que é o tempo do novo? Viveu novo. Está chegando o novo de Deus. Então, fica atento. Eu já disse aqui a liderança, vou marcar aqui sexta-feira que nós vamos fechar aqui. Portas fechadas. Todo mundo, cara no pó. Aqui não vai ter conversinha, né? Cara no pó, oração, clamor, choro aqui no altar. Que Deus tem mandado, porque tem coisas extraordinárias. A gente não pode estar limitado ao natural. Está preparado para o sobrenatural? Aleluia. Então vamos entrar numa campanha de jejum, de oração, igreja jejuando. Chega do natural. Deus não tem falado, aqui não estão debaixo de uma promessa, que aqui vai sair muitos milionários, que vai sair muitos ricos aqui, que vai ter muitas empreendedoras, vai ter muitos empreendedores. Saia do natural em nome de Jesus.
Eu vou pregar isso domingo que vem. Não vou entrar, não. Então, a palavra hoje, ele é fiel. E o que ele começou na sua vida, ele vai concluir. Bota a mão na cabeça e diga: meu Senhor, eu sei que tudo que o Senhor começou na minha vida, em todas as áreas, o Senhor vai aperfeiçoar e concluir. Eu tomo posse, Pai, desta palavra na minha vida. E eu declaro que eu vou avançar e que vou receber a abundância dos céus em todas as áreas da minha vida. No meu ministério, na minha saúde, na minha vida familiar e sentimental e na minha vida financeira, em nome de Jesus. Dá salva de palmas. Quem crê comigo, dá glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos que eu vou orar por você. Pai, nós ouvimos hoje a tua palavra. A tua palavra foi nos alertando sobre a sua fidelidade. Pai, nós cremos na tua palavra. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Senhor, tem pessoas aqui, Pai, que está, Senhor da glória, sem ânimo, sem forças, porque está paralisado pelas circunstâncias. Mas eu profetizo que essa palavra teve endereço certo, que há um tempo novo chegando, um novo pensamento, um novo recomeço, uma nova história. Nós estamos preparados para o extraordinário, Senhor. Mas o Senhor é fiel com aqueles que estão conectados com o Senhor. Não é que o Senhor só é fiel, Pai, com aqueles que está já... Não, Senhor. É porque o Senhor já fez tudo, o Senhor não vai fazer. Já está tudo pronto. Só esperando nós acessarmos este lugar. E quando nós acessamos este lugar, a dúvida não entra mais. O pecado não nos domina mais. A ilusão de uma tal felicidade não nos ilude mais. Porque a verdadeira felicidade a gente só alcança quando nós entendemos a tua fidelidade. Porque o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus já veio para me dar vida e abundância. E nós recebemos aqui nessa noite, Pai, esta palavra que o Senhor vai cumprir tudo que prometeu. Amém? Quem crê comigo, dá um glória a Deus. Diga para o seu irmão agora: o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E eu termino agora dizendo, de acordo com o poder dele que opera em nós. Aí eu termino dizendo, se prepare para a surpresa. Porque você vai orar, mas a sua mente está tão pequena e ele vai te surpreender. Tem surpresa de Deus chegando para a sua vida. Se alinha aos céus. Oh, glória! Amém. Quem quer se alinhar agora com os céus? Pastora, eu quebrei a minha aliança. Mas nessa noite, eu quero estar alinhado com o chamado de Deus para a minha vida. Mas como é que eu vou saber que eu vou ser chamado? Só de você estar aqui. E a palavra hoje é Deus dizendo, eu te escolhi. E a minha escolha não é para te massacrar, é para te dar um futuro glorioso. Se você entendeu e recebeu e quer refazer a sua aliança ou fazer, levante a sua mão que eu quero orar por você.